Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bjorn no vídeo de hoje. Tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Bel Maria. E hoje é um vídeo que sim, passamos aí uma semaninha, mais de uma semana, né, sem vídeo aqui no canal. Então já vou claramente pedir pra você se inscrever se você não é inscrito, pra você deixar o seu like, pra você compartilhar com seu amigo, seus amigos como um todo, né? Principalmente os amigos corintianos, enfim, compartilhem aí com todo mundo, porque a gente precisa disso, a gente quer isso, porque, enfim, pra ajudar o canal a crescer, pra gente chegar a 500 inscritos ainda esse ano, faltam acho que 60 por aí, né? Infelizmente, seguindo o ritmo do canal vai demorar um pouquinho, mas acho que a gente consegue se a gente forçar um pouquinho, se a gente sonhar um pouquinho, né? Enfim, no último jogo vocês bem sabem quem vê a comunidade, quem me segue nas redes sociais, principalmente no X, né, no famoso X. Eu não teve vídeo do Corinthians contra a Juventude porque eu estava doente, estava enfim, com febre, dor no corpo, garganta ruim, enfim, a minha garganta ainda está um pouquinho ruim, meu nariz, como vocês podem ver, ainda está escorrendo, né? Isso é sinusite, isso é rinite, ainda junta com gripe, essas coisas. A gente fica ruim de verdade, enfim, então por isso que hoje o vídeo eu não vou falar muito. Esse é um vídeo um pouco mais curto e também tô aqui com minha garrafinha d'água pra ir bebendo, pra não secar, pra não ficar tossindo assim no meio do vídeo. Enfim, falando hoje do Corinthians 1, Bahia 2, assim, gente, não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, realmente o time virou isso aí, o clube é isso aí, e não tem o que a gente possa fazer, definitivamente não tem o que eu possa fazer. E como eu disse durante a semana, o jeito é só é só esquentar a cabeça com o jogo, e é isso que a gente faz, e esquenta bastante a cabeça, diga-se de passagem. Mas assim, também é umas coisas que fogem do nosso controle, fogem do nosso comando, não tem, não tem nada que a gente possa fazer. A gente só fica triste, só fica puto, só fica chateado, enfim. Hoje depois, quando acabou o jogo, né, falou que a torcida ficou em silêncio, porque não tem muito o que fazer, né? A torcida acho que não tem nem força nem pra protestar, pra xingar, enfim. A gente só fica meio desiludido, sem força mesmo, porque, enfim, o Corinthians, como um todo, nunca teve um rumo e agora também não tem, não pode nem contratar mais, não sabe quem vai ser presidente, tá todo mundo mais preocupado no que o futuro presidente vai fazer pro clube social, né? O que vai fazer para eles lá e não com o Corinthians de verdade, do time, enfim, né? Do torcedor e tudo mais. Então, assim, não tem muito que a gente pode fazer e o Corinthians vai caminhando pro seu fim e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, gente. O retrato do Corinthians hoje é não tem o que fazer. A gente assiste o jogo, porque obviamente é nosso papel de torcedor. Estaremos aqui sempre assistindo os jogos, né? Obviamente nem todo mundo consegue assistir todo o jogo, porque, enfim, tem compromisso, essas coisas, né? Às vezes o horário não bate, às vezes você, enfim, não interessa agora os motivos de você não ver o jogo, mas na medida do possível todo torcedor de verdade tá lá torcendo de verdade pra gente ver o que tá acontecendo. Mas na medida do, mas assim, cara, a situação é muito complicada para pro time, pro clube, que a gente desanima de tudo que tem que fazer, né? Infelizmente, por exemplo, eu que quando a gente, obviamente, eu crio o canal, eu faço a faculdade que eu faço porque a gente gosta de futebol, porque eu amo Corinthians, porque a gente ama muito esse esporte, mas assim, às vezes a gente se arrepende, às vezes a gente pensa duas, três vezes se a gente tá fazendo a coisa certa, porque assim, vale a pena o esforço? Essa pergunta que eu faço pra você hoje, meu amigo. Será que vale a pena todo o esforço que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente, toda a energia que a gente gasta vendo futebol, toda a energia que a gente gasta se doando pelo time que a gente gosta, pelo esporte que a gente gosta? Geralmente a resposta é não, né? Porque, tudo bem, Abel, você tá, mas aí é uma fase, né? Uma fase do Corinthians, gente, é eterna, principalmente aí nos últimos 5 6 anos, cada ano um pior que o outro e vai continuar assim. Mas outras coisas também, né? Time não tem perspectiva nenhuma de vitória, você se doa toda a sua energia vital, a gente pode dizer assim, e o time obviamente não corresponde. Aí você também às vezes, por exemplo, tem muito torcedor que tem problema pessoal na vida, enfim, problema dentro de casa, problema no trabalho, enfim. Isso junta, é muita coisa ruim, né? Junta tudo. E existem, obviamente, maneiras e maneiras de perder. Perder jogando bem, perder você sabendo que tem uma oportunidade de melhorar amanhã, no outro dia, no outro ano, no outro jogo. Obviamente você perde e não fica tão puto. Você fica puto no dia, claro, fica triste, fica chateado. Mas no outro dia você fala, puxa, mas o time jogou bem aqui, né? A gente pode melhorar isso, vai melhorar isso, eu confio.
eu confio nos meus jogadores, eu confio no meu treinador, eu confio na minha diretoria, enfim, vai dar tudo certo, a gente vai corrigir essa rota e vai ganhar o título, enfim, vai jogar melhor, vai conseguir concluir os objetivos, a gente não tem nem isso, né? A gente, Corinthians não tem nada disso. Se demitiu o Dorival, tá bom. Se não demitir, tá bom também. Se o Corinthians beber um pouquinho d'água aqui. Se o Corinthians brigar pra não cair e não cair, tá bom. Se o time ganhar a Copa do Brasil, tá bom. Se não ganhar, aconteceu. Enfim, obviamente que a gente não tá aqui torcendo pro pior, jamais disso. Não importa o treinador, não importa o jogador. Mas é claro que tem umas coisas que não tem solução e essa é uma das coisas que não tem solução. E isso pesa na vida do cara, né? O cara vai assistir um joguinho pra ficar bom, vai assistir um joguinho pra passar um tempo e só fica mais puto, só fica mais decepcionado, só fica mais triste. Enfim, não tem muito o que fazer, isso foge do nosso controle. E eu já repeti um quadrilhão de vezes essa frase no vídeo de hoje, né? Mas aí não tem o que fazer, gente. Tudo que você pensa um pouco sobre o time, sobre o jogo de hoje, sobre tudo que aconteceu essa semana, sobre tudo que vem acontecendo com o Corinthians, a gente para e pensa, mas se a gente fizer isso, se a gente pagar aqui, se a gente for ali falar na justiça, se a gente não sei o que, gente, não tem o que fazer. A gente, torcedor, não pode fazer nada, o que é muito triste, e a gente não tem nem ninguém, nem uma pessoa pra gente confiar e falar, não, esse cara aqui pode fazer o certo, esse cara aqui vai fazer o certo. Não tem ninguém que possa fazer o certo e ninguém vai fazer o certo. Ninguém virá nos salvar, gente. Obviamente o ano do Corinthians no Brasileirão é pelo terceiro ano consecutivo, é pra não cair, né? Acho que mais uma vez hoje ficou bem claro. Não tanto por conta do time pela bola jogada no primeiro tempo. No primeiro tempo acho que o Corinthians jogou bem até, né? Fez um jogo tranquilo nas suas limitações e tudo mais, né? Não tem atacante titular, os reservas são abaixo, querendo ou não. A defesa a gente sabe que é a mesma droga de sempre. O meio-campo também, o Garro deu aquela falecida. Enfim, a gente sabia das dificuldades, mas aí não tem como, né? É muito difícil pro torcedor, é muito difícil para qualquer um. Quando o time toma um gol com 1 minuto e meio, o goleiro não consegue se esticar, a marcação obviamente só fica olhando. E logo depois de conseguir o empate, né? Uma luta para conseguir o empate, o VAR queria anular de qualquer jeito o gol do Guinegão. E um minuto depois, literalmente no lance seguinte, a defesa dorme de novo. O André Ramalho faz um erro bizarro, grotesco, que não existe para jogador de futebol, nem na várzea, imagina no profissional. E depois o Mateuzinho faz um pênalti idiota e logo depois o Corinthians toma o 2-1, que é o gol da derrota. Não tem, gente, não tem treinador, não tem jogador que possa fazer o gol que sustente isso. Aí realmente, segundo tempo do Corinthians, pra variar, porque o Corinthians tá sempre correndo atrás do resultado. Nunca tá com ali 1-0, um 2-0, um 2-1. O time tá sempre fudido. Tô com o perdão da palavra, tá sempre fudido. Tá sempre correndo atrás do empate pra empatar, tá precisando virar. Enfim, foi assim hoje, foi assim no jogo passado contra o Juventude, foi assim no jogo retrasado contra o Fortaleza. Foi assim também no jogo retrasado contra o Botafogo no Brasileirão. Eu tô falando do Brasileirão. Que é o assunto agora, é o que a gente tá precisando ganhar de qualquer jeito. Enfim, o Corinthians tá sempre correndo atrás, isso é inacreditável. E por isso que tá sempre um desespero. A gente tá sempre vendo mais os erros, mais o time jogando na pressão, no desespero, do que de fato construindo o jogo, construindo o resultado. Quando fez isso, até fez bem, né? Foi nas oitavas de final contra o Palmeiras, mas fora isso, no Brasileirão principalmente, o time é um sufoco do cacete. Enfim, segundo tempo, o Dorival Júnior, nem sei o que ele fez, ele só botou um monte de jogador lá, completamente aleatório, completamente random. Um esquema tático que eu acho que nem ele entendeu, enfim. Extremamente complicado a partida do Corinthians hoje no segundo tempo. Como eu disse, no primeiro tempo, acho que fez um primeiro tempo ok, ali tranquilo, bem, na medida do possível, né? Tirando as cagadas monumentais dos jogadores do Corinthians, que são limitadíssimos, gente. Isso não muda de jeito nenhum, nem quando o time ganha, muda que os jogadores são limitados, e a gente já tá falando disso já tem um tempo, né? Desde o final do ano passado, mesmo quando o time ganhou todos aqueles jogos seguidos, fugiu do rebaixamento, conseguiu classificar para pré-Libertadores, a gente fala, poxa, legal, fez essa baita campanha de recuperação, mas ainda precisa reforçar. Ganhou o Paulistão, eu falei, beleza, legal, ganhou o Paulistão, merecido, bem merecido, super merecido, mas precisa reforçar, não reforçar. Ah, mas o time não tem dinheiro. Gente, então você tem que aprender a gastar. Acho que com o que tinha disponível, eu acho que o Vitinho é uma contratação que pode agregar. Vai agregar, ok. Não tô falando que ele é maravilhoso, que ele é um excelente jogador, mas vai agregar. Principalmente nesse elenco muito fraco do Corinthians.
Mas tá todo mundo muito acomodado. Nesse elenco do Corinthians, nesse clube, é todo mundo muito acomodado. O Fabinho Soldado é uma acomodação tremenda. São poucos jogadores que a gente vê que parece se coçar em campo. Quanto o Juventude, o Corinthians perdeu por pura acomodação, por pura má vontade dos jogadores. Hoje eu acho que nem teve tanta má vontade assim. Acho que foi mesmo o time desligar. O time simplesmente, sabe, se distrai do jogo, fala, legal, conseguimos um empate, vamos conseguir virar. E você se esquece que o futebol é lance após lance, minuto após minuto, e no minuto seguinte os caras me entregaram um pênalti, velho. Enfim, é a falência moral do clube, é a falência moral de tudo, é a falência moral do torcedor, é a minha falência moral, enfim. Hoje foi bem difícil de vir aqui gravar o vídeo porque, cara, bem desanima muito. A gente tá bem cansado, tô bem cansado. Enfim, essa semana passei meio doente, né? Como eu já disse pra vocês no começo. Enfim, tá meio complicado, porque a garganta tá coçando. Meu nariz, como vocês devem ter percebido em alguns momentos, ainda tá meio ali, meio congestionado. Enfim, são algumas situações complicadas que, pô, a gente se sacrifica aqui. Tô aqui fazendo um vídeo pra vocês, bem legal. Obviamente já tô bem melhor, é claro. Se eu tivesse ruim ainda não estaria fazendo vídeo. Mas, enfim, ainda não tô 100%. O torcedor, às vezes, que tá meio doente também, vai no estádio, canta o jogo todo e não corresponde, não tem correspondência. E acontece que aí o time é superado por qualquer um que aparece pela frente. Pelo Juventude, pelo Bahia, pelo Fortaleza, pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, enfim. Obviamente que muitos desses times que eu citei são bons times. Até o próprio Bahia hoje é um bom time até. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. E acaba desanimando, a gente não é correspondido de jeito nenhum, o torcedor fica triste, fica abalado, fica abatido, a gente pensa, pô, será que vale a pena? Será que o torcedor que, pô, sei lá, pega 1, 2 horas de metrô, de trem até chegar lá à arena, será que vale a pena esse sacrifício? Às vezes paga fiel torcedor todo mês, né, uns R$ 25, e tem planos mais caros, todo jogo tá lá, né, R$ 70, sei lá, R$ 70 o ingresso, obviamente que tem uns mais baratos, mas enfim, na média ali R$ 70, R$ 80 o ingresso, todo jogo, vale a pena esse gasto. Às vezes tem um cara que ganha um salário mínimo, que é um cara que tem meio dificuldade para sustentar a casa, às vezes tem que sustentar a casa sozinho, tem filho, tem esposa, enfim, tudo mais. Tem pai, tem mãe, tem um cara que precisa ajudar a casa, faz um baita esforço para às vezes ir pro jogo. E acontece essas coisas não só em campo, mas fora do campo também, né? Enfim, o torcedor fica desanimado. Eu estou desanimado. Meu pai que estava assistindo o jogo comigo está desanimado. A torcida que estava no estádio hoje estava desanimada. Acho que todos os 30 milhões de corintianos com certeza estão bem desanimados. E o que complica mais, como eu disse, é que não tem perspectiva nenhuma de melhora em nada na nossa vida. E aí complica demais. Vamos para as notas então, amigos. Porque, cara, vou falar, como eu disse, hoje eu sou um vídeo um pouquinho mais rápido. Vamos falar um pouquinho mais rápido nas notas então. Bora lá comigo, vem. Bem, amigos, então vamos para as notas daqui no jogo de hoje. Eu peço perdão também para vocês, porque eu não sei como é que tá aí o microfone, porque eu acho que, não sei se tá com um pouquinho de chiado. Hoje eu fui gravar uma coisinha aqui um pouco mais cedo e tava com esse chiado, eu precisei mexer nas coisas para remover o ruído e tudo mais, enfim. Por isso que o microfone hoje tá um pouquinho mais baixo, porque se eu deixar ele no máximo, eu acredito que vai acabar captando mais esse ruído e vai atrapalhar você aí na hora de ver o vídeo. Então me perdoe se hoje eu tô falando um pouco mais baixo que o comum. Começando com as notas então. Nota 0 pro Hugo Souza. Primeiro minuto de jogo. A bola foi chutada no gol e você não conseguiu pegar. A bola passou raspando na mão. É o braço de jacaré e não conseguiu pegar a bola. É nota 0. Obviamente. O Corinthians ter perdido o jogo passa por isso, obviamente. É fato comprovado. Não tem discussão aqui. Nota 0 pro Mateuzinho. Hoje o Mateuzinho em especifical é brincadeira. Em específico, vai ficar com essa. Com o cocôzinho de pior em campo, porque, cara, irrita muito. Eu acho que de todos os erros, o dele foi o mais imbecil. De todos os erros, eu acho que o dele foi o que mais me irritou. Porque, cara, é óbvio que o cara vai dar aquele corte ali. E é óbvio que você vai fazer o pênalti se você for no carrinho. Não existe. Não tem como você não fazer isso. É fisicamente comprovado que você vai conseguir o que você queria, né? Porque você dá um carrinho naquele lance, você quer fazer o pênalti. Você conseguiu o que você queria, Matheusinho. Obviamente no ataque ele não acerta um cruzamento. Obviamente ali no ataque ele consegue agregar muito pouco, não só em cruzamentos, né? Mas, por exemplo, em oportunidade para aparecer chutando, essas coisas e tudo mais. Cruzamento rasteiro, aparecer na área. A defesa sofreu sem ser o pênalti que ele deu para a equipe do Bahia, enfim, por tudo isso, nota 0 para ele, assim como nota 0 também para André Ramalho, porque ali no lance que gerou o pênalti não existe isso. O time tinha acabado de conseguir um empate, o estádio tava, pô,
pulsando, a torcida tava bem animada, a gente ia finalmente conseguindo empate, tava 1-1, time de volta pro jogo 100%, a gente ia buscar essa virada, esses 3 pontos, e você podendo isolar uma bola que tá no seu pé tranquilo, é só dar uma bica pra frente, pra cima, você dá um toquinho com nenhum jogador do Corinthians perto de você, literalmente um toquinho que eu não entendi o que você fez ali. Parece que você tava com nojo da bola, deu um toquinho pra afastar, jogou a bola no pé do jogador do Bahia e o Mateuzinho fez o pênalti. É nota 0 também, um jogador tenebroso, o André Ramalho. Nota 5 pro Gustavo Henrique, mas assim, nota 5 bem forçando também, porque querendo ou não, ele é um zagueiro lento, ele é um zagueiro que se colocar na correria, ele não vai pegar. E hoje aconteceu, acho que uns 2, 3 lances assim que o jogador do Bahia colocou nas costas dele, ele colocou na velocidade e o Gustavo Henrique não conseguiu alcançar. E assim, é uma coisa que a gente vê todo jogo e todo jogo acontece. Quase nunca tem essa cobertura nele, seja do André Ramalho, ou seja, sei lá, do volante ou de qualquer outro jogador. Mas assim, em comparação ao André Ramalho, ele fez uma partida boa, porque o André Ramalho é um lixo, por exemplo. Nota 5 pro Bidu, porque assim também, forçando muito a nota 5 pro Bidu também, porque nada muito positivo no ataque. É um cara que hoje faltou muito no cruzamento. Teve um lance ali no começo do segundo tempo que, pô, ele tava no meio da área, tentou a cabeçada, mas não era pra estar, porque o Guinegão tava inteiro no lance, ia conseguir até pegar um voleio ali. Quem sabe ele faz um bonito gol de voleio também. Enfim, não existe. Infelizmente hoje conseguiu agregar muito pouco e foi mais uma vítima das substituições erradas do Dorival Júnior. Aí eu tenho que criticar o Dorival Júnior e passar um pano pro Bidu, porque ele não tinha que ter saído, porque o Corinthians, ele era praticamente o único ala que o Corinthians tinha. Era o Dieguinho na direita e o Bidu ali na esquerda. Aí tirou o Bidu, obviamente o Corinthians não teve mais o lado esquerdo. Nota 5,5 pro Raniel, acho que ele fez uma partida bem justa, até uma partida bem correta. Conseguiu tirar o Corinthians em alguns momentos ali meio de sufoco, meio de sofrimento. Mas mesmo assim, cara, é um jogador limitado. Querendo ou não, você quer um passe mais difícil? Ele vai até achar alguns momentos, mas não sempre. É um cara que hoje, por exemplo, conseguiu ir bem na marcação e não tomou um cartão amarelo, que é importante. Mas assim, ofensivamente, ele tem os seus momentos de dificuldade, mas mesmo assim hoje conseguiu arranjar o passe. A nota não tá maior porque obviamente não tem como dar nota muito alta pro time hoje, para qualquer jogador. E é isso. Agora vamos para nota meio pro Martins, só não ganhou nota 0 porque ele não participa efetivamente em um dos 2 gols do Bahia, né? Mas assim, um jogador tenebroso, um jogador que ofensivamente não consegue acertar passe frontal de 2 metros, defensivamente hoje até conseguiu em alguns momentos acertar um carrinho ali, mas no primeiro tempo horroroso, começo do segundo tempo também ele estava bem abaixo, depois ele até deu uma melhoradinha, mas assim, não existe esse cara jogar 90 minutos, com todo respeito, esse cara não pode ficar em campo os 90 minutos, ainda mais com o Corinthians ganhando, com o Corinthians precisando ganhar esse jogo em casa. Esse cara tem que ser o primeiro a sair, o primeiro e a segunda opção para sair, botar um cara ali mais técnico, um atacante, enfim, qualquer coisa é melhor que esse cidadão tentando arranjar briga, dando carrinho, enfim. O Corinthians não precisa disso, não precisou de Martins os 90 minutos e ele agregou pouquíssimo. Nota 1 pro Bidon, porque, cara, o Bidon é uma preguiça. Sabe que vocês sabem que eu gosto do Bidon. Já falei várias vezes que eu acho ele grande jogador, segundo jogador mais técnico nesse elenco do Corinthians, somente atrás ali do Rodrigo Garro, mas olha só, tanto ele quanto o Garro são hoje 2 tiriças completas, jogadores que irritam, jogadores que não conseguem acertar passe, não conseguem acertar lançamento, o Bidon especificamente é frouxo na marcação, a gente fica muito puto com ele, enfim. E assim, obviamente, eu repito pra vocês, gosto do Bidon, acho um bom jogador tecnicamente, mas cara, não dá pra deixar ele de titular com o time, ele sendo tão frouxo assim, pra marcar, pra impor o jogo, pra se mostrar no jogo. Infelizmente tem que tirar, infelizmente hoje é reserva, não sei, porque o Corinthians também não tem muita opção no banco, né? Vai entrar quem? Por exemplo, se entrar o Bidon, vai sair o Charles. Imagina um meio campo com o Raniel, Charles e Martins. Meu Deus do céu, que coisa triste. Ou, por exemplo, até mesmo o Rian. O Rian é um pouco menos grosso que o Charles, mas também é grosso pra caramba. Enfim, vocês entenderam. Nota 1 para o Rodrigo Garro. Sim, é a mesma coisa que eu falei pro Bidon, serve pro Garro, tirando o fato de que o Garro não é tão mole na marcação, né? Um cara que consegue ser um pouco mais efetivo ali para desarmar a bola, para tentar retomar a bola. Mas, cara, a gente não quer que o Garro seja efetivo para retomar a bola. A gente quer que ele caia a bola no pé dele, pô, ele acha um baita passe, acha um bonito chute de fora da área, consegue acionar um cara em velocidade, dar uma assistência, enfim. Difícil, bem difícil nos últimos jogos, nos últimos 2 jogos especificamente, né? Jogou nada, jogou muito pouco, para não falar nada.
E, cara, tá precisando acordar porque tá bem complicado. Com ele, a gente já tá sofrendo muito. Quando ele não joga bem, o que já faz algum tempinho, aí complica demais e a gente não consegue criar, ter as oportunidades e, obviamente, converter em gol. Agora falando do ataque, cara, nota 5 pro Kaique, eu acho que ele até começou bem, teve um bom chute ali no final do primeiro tempo, que passou bem perto do gol, mas assim, entre as opções, que era ele e o Guinegão pra sair, pra melhorar o time do Corinthians, né, que o Dorival Júnior tinha, ele não podia ter ficado em campo. Tudo bem, eu não tô falando que ele tinha que pedir pra sair, jogador nenhum faz isso, só faz se sente lesão, enfim, tudo mais. Mas, cara, ele, muitos lances, pô, teve um lance ali no segundo tempo, o cara tava com a chuteira de madeira. A bola veio no pé dele, ele não chutou, não dominou, não passou, não fez nada. A bola bateu no pé dele, foi direto na mão do goleiro do Bahia. O goleiro bem fraco do Bahia, inclusive, e o cara mal trabalhou. Enfim, a bola veio fraco na mão do goleiro do Bahia e, cara, cadê o chute? Cadê a finalização? Né? A gente quer isso. Não veio. Enfim, complicado. Nota 5 porque assim, conseguiu ainda, teve esse bom chute, conseguiu criar uma dinâmica melhor que Thales Magno e Romero, né? Porque também o Thales Magno e o Romero hoje são dois nadas. E essa dupla funcionou bem até, o Guinegão e o Kaique. Gostaria de vê-los novamente na próxima partida. E aí o melhor em campo, o Guinegão, não só pelo gol, mas, cara, é um jogador que sofreu bastante falta. O pivô dele hoje teve bons momentos, grandes bons momentos. Obviamente ele não é um jogador maravilhoso, extra classe, craque do futebol mundial, nem será. Quer dizer, pode ser, né? Pode calar minha boca aí no futuro, mas enfim. É um jogador que tem sim suas valências. É um cara que agrega muito mais que o Thales Magno, que agrega muito mais que o Romero. Obviamente agrega muito mais que o Hector Hernandes, que simplesmente sumiu. É um jogador fraquíssimo. Então, cara, não tinha por que você tirar ele. Dorival, deixa ele em campo os 90 minutos. Vai que ele podia arranjar uma casquinha ali no meio da área, fazer um golzinho de cabeça, ou até mesmo ali aparecer no meio da zaga e dar um toque e fazer o gol, enfim. Não tem por que você tirar o único centroavante decente que o Corinthians tem disponível no momento. Não faz sentido nenhum. Ainda mais que o time precisando ganhar, empatar e virar. O Dorival Júnior fez essa baita burrada de tirar o Guinegão de campo. Agora para substituições, nota 5 pro Vitinho. Assim, o primeiro jogo do Vitinho teve ali alguns erros bem grosseiros até, mas assim, eu não vou aqui criticar o Vitinho e falar, nossa, jogador horroroso, horrível, não sei porque o Corinthians contratou, blá 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 blá. É um jogador que o próprio Dorival disse que é um cara que precisa ainda pegar ritmo de jogo, não sabe quando vai estar pronto para jogar 100%, mas enfim, pro primeiro jogo, tudo mais, vou passar um pano, então tranquilo. Mas nota 5 porque como eu disse, não tem como dar nota muito alta pro jogador sem ser o Guinegão, que realmente acho que fez uma boa partida. Nota 3 pro Thales Magno, porque é um jogador tenebroso, um jogador muito ruim, um jogador que me irrita e eu cansei de falar sobre ele, eu só vou falar nota 3 e passar pro próximo. Ali o Rian nota 6 e o Bahia nota 6 são os dois jogadores que entraram ali já no final do jogo, as duas últimas substituições não conseguiram mudar nem positivamente nem negativamente o jogo, principalmente o Bahia, eu acho que o Luiz Gustavo Bahia, né? Ele tocou acho que umas 2 vezes na bola só e tá bom, e é isso. O Rian ainda teve uma oportunidade ali que ele poderia ter ido até a linha de fundo e cruzado, mas ali faltou a comunicação entre ele e o Vitinho. Enfim, e também a gente não vai esperar que o Rian acerte um baita cruzamento por um gol aos 50 minutos do segundo tempo, com o Corinthians perdendo em casa, né? Então é complicado. E faltou o Dieguinho, né? Porque infelizmente eu não tenho a foto do Dieguinho, gente. Inclusive, se você tem a foto do Dieguinho, me mande lá na DM do X, o famoso Twitter, né? O X, pra eu colocar aqui no campinho, às vezes, quando ele entrar em campo. Mas eu realmente procurei e não achei nenhuma. Então por isso que eu vou só falar a nota dele aqui. No Dieguinho, nota 6 também, porque assim, caiu algumas bolas ali no pé dele, poderia ter feito melhor, poderia. Mas assim, também não vou jogar toda a culpa no moleque, porque olha a situação que ele me entra, né? É muito complicado. E, cara, eu não sei nem se ele tava na posição certa dele, né? Porque ali no final do jogo foi uma confusão do caramba o que o Dorival Júnior fez. E falando no Dorival Júnior, nota 1 pra ele. Principalmente pelo que ele fez no segundo tempo. Como eu disse no primeiro tempo, o Corinthians até jogou bem, conseguiu criar ali as oportunidades, poderia ter até feito a virada se tivesse calibrado melhor o pé e tudo mais. Teve ali o VAR dando as prejudicadas, mas assim, aí não é culpa do Dorival Júnior também, que o Mateuzinho e o André Ramalho vão entregar um gol pro Bahia, que o Hugo Souza vai ter o braço de jacaré com 1 minuto de jogo. Assim, tudo bem, ele poderia até trocar o zagueiro, mas assim, olha as opções que eu conheci no banco também. Hoje não tinha nem o Kaká, tinha o Tchoka, que até achou ok, mas o Félix Torres, que é um horroroso. Enfim, e obviamente você não vai tirar o André Ramalho para colocar o Tchoka.
Então é muito complicado tudo isso que acontece. Aí no segundo tempo, sim, no segundo tempo aí o Dorival errou tudo, demorou, devia ter voltado com substituição já do intervalo, não voltou, demorou, sei lá, 25 minutos, quase 25 minutos do segundo tempo pra fazer duas substituições, substituiu errado, tirou o Guinegão e não tirou o Kaique, e colocou o Thales Magno, que é pior de tudo. E aí depois só foi piorando, porque aí ele foi tirando o zagueiro, tirou o lateral, colocou atacante, colocou meio campo, enfim, virou uma bagunça o campo o esquema tático do Corinthians. Eu nem sei como terminou o Corinthians, acho que a impressão que terminou foi o famoso 2-0-8. Ficou 2 ali atrás, ninguém no meio campo e 8 ali, no meio, ali na frente tentando fazer alguma coisa. Enfim, uma baita confusão, nada fazia sentido. E complica muito, né? Nota 1 pro Dorival Júnior. Não sei o que vai ser do futuro do Dorival Júnior. Não sei se ele chega no jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, porque, cara, vai ficar muito feio pra ele se o Corinthians perder pro Vasco semana que vem. Bia, mas o jogo é em São Januário. Pô, gente, com todo respeito, mas o Vasco é muito freguês do Corinthians desde sempre. A gente ganha deles aqui, lá no. Eu ia falar aqui Rio de Janeiro. Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro e lá em São Paulo, né? Na Neoquímica Arena, no Pacaembu, em São Januário, no Maracanã, enfim, qualquer outro lugar, a gente costuma ganhar deles. E, cara, e o time do Vasco é ruim também, gente. O time do Vasco é bem ruim também. Mas, enfim, vai ficar muito feio a gente perder pra eles. E aí eu acho que. Eu não sei se ele vai ser demitido hoje ou nessa semana. Acho que não. Provavelmente não. Mas, cara, se perder pro Vasco semana que vem, além de perder pro Vasco propriamente dito, o time pode entrar em zona de rebaixamento, ficar um pontinho de zona de rebaixamento e aí não tem o que fazer. Aí pode ganhar a Copa do Brasil. Não adianta nada ganhar a Copa do Brasil e o time ser rebaixado. Não muda nada. Continua ruim. Na verdade, continua péssimo. Pior em muito tudo. Enfim, acho que deu pra entender. Acho que vocês concordam comigo, né, minha galera? E é isso. Não tem muito o que fazer. O Corinthians está bem ferrado e não tem o que a gente fazer. Não, são esses jogadores mesmo. Não tem ninguém, né? O Memphis volta daqui ainda umas 3 semanas. O Yuri Alberto só Deus sabe. O Carrilho não volta. Muito complicado, muito difícil a situação do Corinthians. Para esses jogos do Brasileirão, depois do Vasco tem clássico contra o Palmeiras, aí é Copa do Brasil, enfim, muito complicado. Tá difícil, tá difícil. Bem, meus amigos, então finalizando o vídeo de hoje por aqui. E como eu disse já algumas vezes lá no começo do vídeo, né? Não tem o que a gente fazer, a gente pode fazer nada. E é isso. A gente tem que aqui assistir, torcer, obviamente torcer, é claro, e assistir os jogos, né? Próximo jogo aí contra o Vasco, agora domingo que vem, se não me engano, 4 da tarde, ou seja, vai passar até na TV esse jogo, olha só que beleza. Uma pena pra quem vai assistir, né? 2 times horrorosos. Enfim, um jogo e continua do mesmo jeito, gente. Não é só porque é fora de casa que não tem que ganhar. Tem que ganhar como tinha que ganhar contra o Fortaleza, contra o Juventude, contra o Bahia. E a cada jogo que passa é só mais necessidade de ganhar. E mais uma vez, vai chegar mais necessidade de ganhar ainda. Porque, por exemplo, até o Santos vai passar a gente já. Porque amanhã tem Santos e Vasco, jogo na Vila. É muito difícil o Santos não ganhar esse jogo. Ainda mais porque, como eu disse, o time do Vasco é ruim também. Então, cara, mais um time que vai passar a gente vai ficar mais perto da zona de abaixamento. E, cara, já tem muito time ruim por ali também, né? Não sei. Biel, o Corinthians vai cair? Não sei, eu não faço ideia. Assim como eu também não sei se vai ganhar a Copa do Brasil. Pô, até parece estar ali meio legalzinho pra ganhar e tudo mais, mas vai ganhar? Não adianta nada ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado, como eu acabei de dizer. Enfim, muito complicado, a gente se estressa, a gente perde a cabeça, a gente perde o sono, a gente dorme mal, a gente não trabalha direito, não estuda direito, a gente fica puto, esquenta a cabeça, poderia estar fazendo tanta coisa melhor e a gente tava assistindo o jogo passando raiva, né? Fazer o quê? Isso é torcedor. Às vezes a gente não tem sentido nenhum que a gente faz. É só loucura mesmo. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. A gente se vê no próximo vídeo, viu? Um abraço a todos e falou. Fui!